Imagine que é você, na fase de vida em que você está agora, com sua identidade, com seus papéis sociais, familiares, profissionais, e de repente, em algumas situações, você começa a perceber que algo em você parece que não encaixa, parece estranho. E aí você começa a buscar entender o que está acontecendo com você. E nesse processo de buscar entender o que está acontecendo com você, muitas vezes nem sempre a resposta é óbvia, dá um pouco de trabalho, causa incômodo, e de repente você começa a acessar uma parte sua com registros que são de uma fase anterior da sua vida. Vamos supor que seja a fase em que você teve que fazer escolhas, mesmo sem ter muita segurança, sem ter muita validação, sem ter muito apoio, ou atravessando emoções e sentimentos confusos e não teve oportunidade de trabalhar isso. Esse registro, ele aconteceu em uma outra fase, porém, como o nosso inconsciente é atemporal, ele ainda está interferindo na forma como você pensa e vê o mundo atual, na forma como você pensa e vê a si mesmo nesse mundo. Aí você começa a perceber que aqui ainda tem um incômodo. As respostas que você adquire aqui, elas ainda não são suficientes. Então você continua nesse processo de busca e se dá conta que tem outros registros de uma fase anterior a essa. Vamos supor que na fase lá em que você estava transformando o seu corpo, lidando com desejos nem sempre compreendidos, com informações insuficientes e muitas vezes sem apoio, validação e reconhecimento que você necessitava. Aí você começa a olhar para isso, cuidar e de repente você percebe que ainda tem algo que não está bem respondido. Aí você vai buscar mais respostas e você se dá conta de que existem outros registros de uma fase anterior a essa ainda, em que você se deparou com as expectativas que existiam em relação a você, em que você tinha desejos, necessidades que nem sempre foram atendidas. E aí você se dá conta que, mesmo olhando para essa parte, ainda tem uma dimensão sua que parece que não está bem satisfeita com todas essas respostas. Então, você começa a buscar caminhos de olhar para essas necessidades e se dá conta que existe uma dimensão sua que você não consegue nomear, que estão no campo das sensações não compreendidas, como se não fosse possível expressá-las, porque elas aconteceram num momento, numa fase e numa dimensão em que realmente não tinha palavras para nomeação, mas o tempo todo, num momento muito inicial, primeiro da sua existência, mas que todas essas sensações, elas estavam sendo registradas e elas, mesmo sem nomeação, elas continuaram e continuam interferindo em todas as fases, inclusive na fase atual. Com toda essa personalidade, com essa história que você conta sobre você mesmo, esses outros registros, eles estão interferindo na forma como você vê, pensa e age no mundo. Isso acontece porque o inconsciente, ele é atemporal, ele não reconhece presente e passado. Para ele, esses registros, eles estão vivos e agindo na nossa forma de sentir, nossa forma de agir, mesmo que nós hoje não tenhamos consciência de que tais registros e representações estejam agindo no nosso funcionamento atual.